Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aí mais um vídeo no nosso canal do YouTube, vídeo de número 208, 208 vídeos, já estamos chegando em 208 mil visualizações, fantástico resultado, e eu quero agradecer a todos vocês que têm participado, que tem visualizado os nossos vídeos, que vem se inscrevendo, o número de inscritos vem aumentando, e tão importante quanto o número de inscritos, ou até mais importante que isso, é a visualização dos vídeos, e o compartilhamento desses vídeos. É muito legal e a gente, a partir desse alto número de visualizações, a gente vem conseguindo atingir o resultado que foi aquilo que nos motivou a criar o canal do YouTube, que é disseminar informações, criar debates, tudo isso de uma forma simples, num linguajar muito simples, muito objetivo e claro, sem custo para ninguém. Então, reforço o convite para vocês, vão se inscrevendo no nosso canal, se inscrevam aí, passem esse canal cada vez mais para todas as pessoas que trabalham direta ou indiretamente junto ao negócio carne bovina. Não precisa ser pessoas que trabalham somente nos frigoríficos, negativo, são pessoas que trabalham junto aos açougues, junto aos supermercados, as casas de carnes específicas, enfim, todos que trabalham junto a esse negócio, do campo até a mesa do consumidor. Vamos levar mais ao conhecimento dessas pessoas o nosso canal do YouTube, para que a gente consiga agregar cada vez mais pensamentos e visões, e a partir desse debate a gente consiga também atingir um dos objetivos, que é de levar essa informação e contribuir de uma maneira muito simples e saudável para o desenvolvimento do negócio carne bovina no Brasil, que a gente sabe que existem duas visões, as visões das mídias e das redes sociais, e existem as visões, a visão real, aquela que nós vivemos andando pelo Brasil, que a gente sabe que é totalmente diferente daquilo do que as emissoras às vezes transmitem, e aqueles figurões que se dizem representantes da carne bovina no Brasil se pronunciam dizendo que nós estamos num mar de rosa, que está tudo certo, ou quando eles querem promover algo que não deu certo para os seus interesses próprios, eles entram nas redes sociais e nas mídias tratando alguns assuntos como se fossem o fim do mundo, e não é verdade. A gente sabe que para o Brasil poder ser de fato o celeiro do mundo, tanto para grãos como para proteína animal, a gente precisa, além de melhorar o nosso sistema dentro das fronteiras brasileiras, nós precisamos de uma atuação mais forte fora do Brasil. Hoje, quando a gente fala em proteína animal, vamos falar sobre carne bovina propriamente dito, o Brasil tem dois concorrentes fortes, que são Estados Unidos e Austrália. Mas quando a gente traça um parâmetro, analisando os perfis desses três países, Brasil, Estados Unidos e Austrália, a gente pode ver, e é aí que o Brasil é considerado o celeiro do mundo, que o Brasil tem pontos diferenciais, ou pontos que os diferenciam dos demais países. Como por exemplo, o clima é favorável para a produção de carne bovina, para o animal criado a pasto. O Brasil tem condições de crescer o número de produção e produtividade de carne por hectare também. Os nossos animais ainda têm um potencial muito grande na qualidade da carne que são, ou que é de uma carne oriunda de animais criados a pastos. E quando a gente analisa Estados Unidos e Austrália, a gente já vê que eles passam por problemas climáticos muito fortes, que afetam diretamente o ciclo produtivo de carne bovina. Eles têm um grande número de animais criados em confinamentos, e quando a gente compara o sabor e a qualidade de uma carne de animal criado a pasto com animal criados em confinamento, a gente vê o quanto que o Brasil leva vantagem com relação a isso. Então, o Brasil tem hoje, dentro do seu maior desafio, a gestão interna aqui no Brasil. Nós precisamos disseminar mais conhecimento, mais informação, nós precisamos acompanhar o setor de uma maneira geral, pequenos, médios e grandes, nós temos que criar fatores, ou oferecer situações que beneficiem todas as empresas e não somente uma, duas ou três. Então, o Brasil tem tudo para ser de fato o celeiro do mundo em fornecimento de grãos e fornecimento de carne.
Porém, a gestão interna usada no Brasil, não somente agora, mas nos últimos 10, 15 anos, ela não beneficia a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, mas sim algumas pequenas, né, pessoas e empresas que estão sendo beneficiadas, mas o todo não está sendo beneficiado. E a gente, né, vale ressaltar que a população mundial ela está com uma previsão de crescimento muito forte para os próximos anos. Nós podemos passar de 7 para 9 bilhões de pessoas no mundo muito rapidamente. E quem é que vai ser o grande fornecedor de alimento para essas pessoas? Não é porque nós somos brasileiros que a gente puxa essa brasa para o nosso assado, mas não, é o Brasil que vai ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser menos políticos e mais profissionais. Nós precisamos ter uma atuação, né, planejada, orientada, né, de uma forma estratégica. Aí sim nós vamos conseguir melhorar, né, o nosso desenvolvimento, né, e a nossa eficiência de uma maneira mais justa, né, e eficiente para todos, ok? Então vamos lá para o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje trabalha sobre o cenário, né, com foco no cenário para a carne bovina no Brasil e no mundo. Então a gente precisa considerar algumas características, né, que são com relação a valores e consumos a nível mundial. Aonde o Brasil deveria ou deve manter o seu foco com relação à exportação de carne bovina? Vamos lá. Separando o mundo nos continentes, nós temos o continente americano, né, norte e sul. Porém, na América do Norte, os Estados Unidos não pode ser considerado um alvo para a carne bovina no Brasil, ou aquele alvo onde, né, o resultado vai ser determinante para o desenvolvimento da cadeia produtiva brasileira. Ele não é fato, isso não é real, e se alguém mais uma vez for, né, nas mídias ou nas emissoras de TV falar isso, você pode ter certeza que não é verdadeiro. Os Estados Unidos hoje é o nosso maior concorrente. Quando vocês trabalham em qualquer segmento, vendendo o seu produto para o seu maior concorrente, você tem que ter em mente que qualquer situação negativa que ele encontrar no seu produto, ele vai explodir isso para o mercado, para que a sua comercialização seja afetada e ele consiga conquistar maiores, né, percentuais de mercado, onde você perde e ele ganha. Aconteceu isso recentemente com a carne bovina brasileira, onde nós estamos colhendo hoje prejuízos na casa dos milhões, devido ao fato do Brasil ter exportado carne bovina para esse país e ele ter achado lá um resíduo de vacina, e a partir desse resíduo de vacina, a nossa gestão dentro do Ministério da Agricultura, né, passada, fez uma burrada tremenda e hoje nós estamos pagando internamente. Vale lembrar que nós exportamos carne para o mundo todo há muitos anos. E esse problema sempre aconteceu, de nós termos alguma reação de vacina, e nunca nós tomamos um prejuízo tão grande com essa exportação para os Estados Unidos, conforme a gente tomou. E a gestão usada pelo Blairo Maggi na época, que era o ministro da Agricultura, foi catastrófica para o setor. Ela foi desastrosa, terrível, e nós estamos colhendo esses frutos, ok? Se nós olharmos na América do Sul, hoje nós temos o Chile e o Uruguai como uns grandes importadores de carne bovina brasileira. E olhem que interessante, o Uruguai hoje é um dos grandes importadores de carne bovina, porém ele importa a carne bovina do Brasil para sustentar o seu consumo interno, porque toda a carne produzida no Uruguai ela é exportada com foco para os melhores mercados como China e a comunidade europeia. Então, o nosso foco hoje dentro das Américas ele é muito restrito, porém o Chile é um grande importador e nos deixa um retorno muito interessante. Porém, ele é uma opção. O Brasil tem que entender que a exportação são vários leques. Nós não podemos direcionar uma exportação para um país só e fazer com que toda a cadeia produtiva foque naquele país. Porque ele consegue, né, a partir da sua necessidade de consumo, e aí eu estudo a partir do público-alvo, né, definir um público ou vários públicos que tenham a capacidade de absorver a produção de um determinado segmento, e a partir desse segmento a gente consiga reestruturar a cadeia produtiva. Então o Brasil, quando eu digo que falta gestão, esse é um dos pontos. O Brasil tem uma gestão dentro do Ministério da Agricultura focada 300% em politicagem, aonde acontecem as indicações dos frigoríficos para exportação a partir de politicagem. Nós precisamos acabar com isso. É isso que leva o Brasil do céu ao inferno de uma maneira muito rápida. E nós estamos passando por esse problema há muitos anos. E nenhum profissional teve até hoje, né, a capacidade de chegar e expor isso
para que todos possam ter um entendimento e ver que o Brasil poderia estar muito melhor do que está. Poderia estar atingindo os resultados que hoje só dizem que estamos, mas não estamos. Se nós tivéssemos mudado vários e vários problemas. Vocês não têm noção do que acontece ao redor de Brasília ou dentro de Brasília quando o assunto é carne bovina. Mas nós vamos chegar lá, ok? Quando a gente parte para a Europa, né, esse hoje é um mercado pouco falado, porém, né, com características próprias que sustentaram o negócio de carne bovina por muitos e muitos e muitos anos. Né? Eles eram o foco da exportação de carne bovina por muitos anos. Hoje ele está propriamente sumido, ninguém mais fala. Mas os frigoríficos precisam manter a atenção nesse mercado porque ele mantém a sua importação de carne bovina com preços muito bons por muitos anos. E hoje ele está sendo deixado de lado. Por isso que eu circulei de vermelho que esse aqui ainda é um dos focos das exportações. A África, né, ele precisa ser melhor trabalhado. Nós temos um continente com 800 milhões de habitantes e 54 países. A gente precisa direcionar. O problema é que o Brasil não tem representatividade lá fora. Quem representa, entre aspas, o Brasil lá fora são as 3 grandes empresas do setor, né, que eu não preciso nem falar o nome porque a gente não precisa dar status para esse tipo de negócio. Então o Brasil, a representatividade do Brasil lá fora é péssima. E é aí que os Estados Unidos e a Austrália se diferenciam de nós, porque eles têm uma representatividade de um governo de um país. Eles não têm uma empresa ou duas monopolizando o negócio. Então, a África precisa ser melhor estudada. Nós precisamos criar um ponto de interrogação e colocar alguém do Brasil de fato lá, buscando os melhores mercados. Agora, o foco do Brasil e do mundo hoje, e eu digo do mundo porque vários países estão direcionando sua atenção para lá, e o Brasil precisa entrar rapidamente com uma representatividade competente, não botar uma empresa ou duas, que nem estão fazendo agora de novo lá na Indonésia, né? A Tereza Cristina aí colocou, diz ela que ela abriu o mercado e colocou as grandes só para vender carne para lá. Mais uma gestão defasada dentro do Ministério da Agricultura, ok? Então a Ásia hoje é o foco e a atenção, né, do mundo que produz carne bovina. Por quê? Nós temos um continente com uma população absurda, né? Um continente com mais de 100 países e que tem países que estão hoje com um grande potencial de consumo de carne bovina, onde nós temos a China, né, com praticamente 1,3 bilhões de pessoas, mas nós não podemos esquecer da Índia, que até 2030 a Índia vai ultrapassar o número de gente, vai ultrapassar o número de população da China. A Índia está com um crescimento absurdo e por mais que ela tenha questões religiosas que falam sobre, né, a carne bovina lá, nós temos que ter uma representatividade forte na Índia também. Além como nós tivemos na Indonésia, nós precisamos atacar o mercado do Japão também, que está dentro do continente asiático, né? Dentro desse continente asiático nós temos o abate halal, nós temos os países, né, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. São vários países e negócios que oferecem condições para o desenvolvimento da carne bovina brasileira dentro desses negócios, dentro desses mercados. Então o Brasil precisa ser um pouco mais eficiente, um pouco mais profissional, porque para cada mercado desses existem características específicas. E o Brasil não pode, como faz essas gestões que existem dentro do Ministério da Agricultura, beneficiar somente os grandes. Eles vão lá fora, eles vão lá nos países, descobrem tudo, trazem para o Brasil e aquela nata que tem ali por volta de Brasília beneficia primeiramente os grandes. Então não existe gestão para a cadeia produtiva aqui na carne bovina aqui no Brasil. Quem tem mais, as grandes empresas vão ao mundo e elas abrem os mercados, monopolizam e depois o Ministério da Agricultura vai lá, né, com o rabinho entre as pernas, tentando conquistar alguma coisa, mas eles trabalham aonde as grandes empresas querem e somente isso, ok? Então, o mercado de exportação, a partir desses 5 continentes, tem muito para crescer ainda, muito para crescer. E todos os frigoríficos, todos os tipos de negócio que envolvem carne bovina no Brasil, podem absorver um pedacinho de cada mercado desses. Basta que nós tenhamos uma gestão competente no Brasil, coisa que nós não temos junto à cadeia produtiva da carne bovina. Porém, para nós sustentarmos e podermos conquistar esses mercados, nós temos que desenvolver um planejamento estratégico muito eficiente para a pecuária brasileira.
O ciclo produtivo de matéria-prima ele foi quebrado. Está faltando boi no mercado. E mesmo faltando boi no mercado, agora nesse terceiro trimestre, a gente bateu o número de abates, né? Foi maior o número de abates de bovinos no Brasil do que com relação ao terceiro trimestre do ano passado e também com relação ao segundo trimestre desse ano. Nós crescemos, mas a dificuldade maior em montar as escalas também ela existiu. Então a gente tem que dar uma olhada e manter uma atenção para esse ciclo produtivo. Porque a partir de um planejamento exposto, vejam bem, não é porque eu sou administrador só que eu puxo para esse tipo de condição e de entendimento. A partir de uma visualização e de uma abertura de novos mercados, nós temos que desenvolver no Brasil um planejamento capaz de fazer com que o pecuarista entenda para que ele possa investir dentro da sua propriedade rural em melhor acabamento dos animais, né? Para que ele possa ter um maior entendimento de preço, não esse pico de preço alto que nós estamos tendo agora para o boi gordo, porque isso não é real, isso vai cair. Nós precisamos de equilíbrio e estabilidade. E a partir de um programa, né, de programas que sejam lançados a nível nacional, em cada região que a gente crie uma situação de levar o conhecimento e a partir desse conhecimento e visão, as regiões podem se organizar e investir corretamente para que nós tenhamos maior número de boi gordo, né? Para que nós consigamos a estabilidade de preço e para que no mercado interno esse preço absurdo que está tendo do boi gordo hoje não cause um movimento reverso, aonde o baixo consumo seja real e verdadeiro devido ao alto preço da carne bovina no Brasil. Então não é difícil a gente organizar, né, a cadeia produtiva da carne bovina aqui dentro do Brasil. Não é. O mundo precisa da nossa carne e vai precisar muito porque, analisando os 5 continentes e a sua capacidade potencial, né, de consumo, a gente vê que a gente pode crescer muito. Mas nós precisamos nos livrar de vez dessa gestão incompetente que nós vemos tendo a nível nacional. Nós precisamos de profissionalismo, 0% política e mais profissionalismo. Somente assim a gente vai conseguir fazer com que pecuaristas, né, consigam melhorar a sua lucratividade e estabilizar essa melhora por mais meses durante os anos. A gente consiga fazer com que a cadeia produtiva da carne bovina cresça, sem privilégios para 1, 2 ou 3, ok? A gente consiga desenvolver esse negócio que tem um potencial a nível mundial tremendo de crescimento, ok? Então, mais uma vez eu reforço o convite para vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Todo domingo a gente coloca um vídeo novo aí, um vídeo interessante, com um assunto interessante que vai mudar a sua visão ou vai ampliar a sua visão sobre o negócio de carne bovina aqui no Brasil, ok? Um forte abraço a todos, estou esperando vocês agora no próximo domingo, que eu tenho já um assunto né, que está ali no forno se desenvolvendo, mais um assunto interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.